Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para mais uma aula de Sociologia com a temática Processo de Socialização. Ok? Tá bom? Então, iniciando a temática, né? O conceito de socialização foi tratado por muitos sociólogos, né? Principalmente entre os que a gente chama de sociólogos clássicos, os pais da sociologia, Durkheim, Marx e Weber, mas também foi tratado, ou seja, foi um tema abordado por outros sociólogos. E aqui vale citar o Spencer, que divide a socialização em primária e secundária, né? Além de dividir em primária e secundária, outros sociólogos também pensaram na compreensão, no aprofundamento que cada socialização tem na vida do indivíduo e, em termos mais amplos, quais são os efeitos que essas socializações estabelecem ou têm em sociedade. Enfim, vamos pegar a socialização primária. A socialização primária tem a ver com, digamos, um mimetismo e uma cognição, que trata Spencer, né? O mimetismo seria uma criança, um bebê, ele vai aprender a agir corporalmente de acordo com o que ele vê nos seus semelhantes. Ou seja, um bebê vai andar porque vê os pais andando, né? Vai ter equilíbrio porque vê os outros seres humanos andando em duas pernas e vai ter equilíbrio. Vai falar por processo mecânico, inicialmente, né? Porque falar tem a questão do mexer a boca, mexer a língua, as cordas vocais. Porém, tem uma questão de cognição, que é o aprender a pensar, elaborar um pensamento, uma frase e depois falar. E muitas das vezes nós brincamos, né? Nós adultos falamos que crianças não têm filtro entre o que pensam e o que falam. Isso gera certa graça para nós adultos, né? E o processo de cognição não para aí. As crianças vão aprender as regras sociais básicas, né? Quando uma criança, de alguma forma, desafia a autoridade, seja ela da mãe, do pai, dos mais velhos, dos professores, os adultos colocam essa criança de castigo ou tentam fazer com que ela reflita por que ela fez isso. São processos cognitivos, né? São regras básicas, né? E aí, lembrando que eu falei lá no início do vídeo, não são só duas fases que a socialização nos traz. São compreensões do mundo e como vivemos, né? Então, temos que pensar que nem sempre uma criança que nasceu em determinado país, vamos utilizar como exemplo o Japão do século XV, vai agir da mesma forma que uma criança nascida no Canadá no século XX. Não é algo óbvio. Ambas vão falar idiomas diferentes, vão aprender a se portar de maneira diferente, a ter uma relação com os mais velhos de uma forma diferente. Mas, e se essas crianças pertencem a classes sociais diferentes? A coisa se complexifica. Elas vão aprender coisas diferentes, né? Se elas nasceram em grupos étnicos, grupos culturais diferentes, né? Também a coisa se complexifica. E se for um menino e se for uma menina? A coisa se complexifica mais ainda. Vamos utilizar um exemplo mais simples, mais próximo da nossa realidade. Um menino carioca, classe média baixa, branco, nasceu, tem 2 anos. Uma menina branca, de classe média baixa, carioca, nasceu, tem 2 anos. Quais são os brinquedos que serão dados para cada um? Obviamente, para a menina vai ser uma boneca ou algo relacionado a cuidados. Ou seja, a nossa sociedade já está ensinando que para esta menina ela deve
A ela pertence uma função, o cuidado. E o menino? Qual o brinquedo que o menino ganha? É um boneco. Ele não tem que estabelecer cuidados com esse boneco. Esse boneco serve para ele se divertir. Ou um caminhão, um avião, um trem, qualquer coisa do gênero. Ou seja, ele não vai estar exercendo a função de cuidado. Qual é o recado que a sociedade está passando para esse indivíduo, essa criança? Qual o tipo de socialização que ele está tendo? Ele está sendo dito para ele que, ao gênero masculino, ele pode ir para a rua, ou seja, aos homens, os homens pertencem ao espaço público, fora de casa, a rua, e a menina, o espaço privado, a casa. Então já vemos aí uma grande diferença na socialização entre gêneros, né? E se essas crianças têm problemas de locomoção motora, problema de fala, problema de cognição, a socialização delas será diferente. Essa criança não vai conseguir brincar de pique-pega, por exemplo, né? E por aí vai, por aí segue, né? Enfim, a socialização não para por aí, né? Nós temos uma socialização secundária. O que vem a ser uma socialização secundária? Geralmente, a socialização secundária é feita na segunda instituição mais importante da sociedade, que seria a escola. Na escola, essas regras sociais básicas, essas regras culturais básicas, elas são aprofundadas e ampliadas. Nós precisamos aprender a conviver com o outro. Como diria a nossa professora da escola primária, nós não podemos invadir o espaço do outro. Nós temos que aprender a fazer com o outro aquilo que gostariam que fizesse conosco. Então, aprofundamos questões morais, éticas, julgamentos do que é bom, o ruim, como devemos agir socialmente, né? Seguindo, essa socialização, segundo os sociólogos, ela é constante e ininterrupta. Por que ela é constante e ininterrupta? Porque estamos constantemente participando de grupos sociais distintos. Vamos à escola, saímos do ensino fundamental, vamos para o ensino médio, podendo ir para a faculdade ou não, vamos trabalhar, vamos casar ou não vamos casar, vamos ter amigos. Ou seja, estamos participando de grupos sociais distintos e por isso devemos aprender a conviver com os outros constantemente, porque nem todo mundo tem os mesmos valores sociais que aprendemos lá na socialização primária, né? Citando Paulo Freire, né, que é muito interessante esse pensamento, ele diz: nós não somos, estamos sendo. Ou seja, estamos sempre aprendendo a conviver com o outro, a interagir com o outro, né? Vamos agir na igreja de uma forma, vamos agir na escola de outra, vamos agir com os nossos amigos de outra maneira, e assim por diante, ok? E aí temos uma outra questão. Caso, vamos supor que um indivíduo não teve uma boa socialização primária, ou seja, ela foi mal estruturada, mal feita, fragmentada. Quais são as questões que esse indivíduo vai ter quando adulto? Ele vai ter problemas cognitivos, ele pode ser analfabeto funcional, ele pode ter problemas de interação social, não sabe como lidar com o outro, né? Pode ter falta de empatia, não sabe como lidar com a dor do outro, com a felicidade do outro, né? Problemas de personalidade ou no caráter, ou aprofundando mais ainda, problemas de violência, problemas de criminalidade, pois não aprendeu, não alargou, não aprofundou questões relacionadas a valores sociais, culturais, questões éticas e morais, como lá na escola ajudou a grande maioria dos indivíduos a largar esses valores. E de quem seria a responsabilidade, então, de socializar o indivíduo? Só da família? Só dos pais? Da escola?
da sociedade como um todo? E o que faremos com esse indivíduo que teve problemas de socialização, que não teve uma socialização primária bem estruturada, que não teve uma socialização secundária bem estruturada? Como lidaremos com ele? É um caso de prisão? É um caso dele voltar à escola? É um caso de ter um outro tipo de escola para ensinar a este indivíduo estar em sociedade? E quando não é só um indivíduo, quando é um quantitativo enorme de uma população, ou seja, milhares de milhões, né? O que fazer? Como a sociedade deve lidar com isto? Enfim, são questões pertinentes da sociologia, que a sociologia tenta, de alguma maneira, dar alguma resposta. Claro que várias correntes de pensamento vão propor soluções diferentes para essas questões, né? E veremos mais adiante como lidaremos com isso. Mando em anexo também um material em PowerPoint tratando das socializações primária e secundária e com 2 questões de Enem para vocês responderem com um gabarito. Um abraço, espero que todos tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição para tirar dúvidas.